Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta escrita aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 23, que diz assim: a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que coisa maravilhosa. O escritor aos Hebreus nos deixa algo fundamentado na palavra, a importância da igreja, ou da Universal Assembleia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a igreja de Cristo, ela não tem uma placa com o nome. A igreja de Cristo é aquela conhecida como a igreja fiel. A igreja fiel ao seu Senhor. Esta igreja é a que será arrebatada, será tirada dessa terra. Ela se chama igreja fiel. Aquela que é fiel até a morte. Aquela que serve ao seu Senhor de todo o seu coração. Aquela que é fiel até o último momento. Então ele nos fala aqui da importância da igreja. Ele fala da Universal Assembleia. Porque quando Jesus Cristo vier sobre as nuvens e nós, os salvos, formos arrebatados, todos ao redor do mundo que entregaram sua vida a Jesus Cristo e são fiéis, todos serão ajuntados numa universal assembleia. Todos se reunirão ali para estar junto com Jesus Cristo. E é algo universal. Então nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos acepções de pessoas, por causa de denominações, de placas de igreja, de nomes. Porque pessoas no mundo todo que são fiéis a Jesus Cristo serão ajuntadas para se encontrar com Ele nas nuvens. A Universal Assembleia. Aí ele fala assim: a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Olha que interessante, hein? Ele fala da igreja dos primogênitos e os que estão inscritos no céu. Ou seja, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo, que o confessaram como Senhor e Salvador, tiveram seu nome escritos nos livros da vida. Desde os primeiros até hoje. Porque no Antigo Testamento não se conhecia a pessoa de Jesus, mas aqueles que criam em Deus, que eram obedientes, que eram fiéis, e que criam nas promessas de Deus, que criam que quando eles pecassem, eles sacrificavam um animal, confessando os seus pecados, que o sangue daquele animal inocente podia cobrir os pecados que eles cometeram, para que eles pudessem estar aprovados diante de Deus. Aqueles que criam naquilo que o próprio Deus estabeleceu e determinou. Criam que o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, que o sangue derramado tinha poder para cobrir os pecados. Aqueles que criam e eram fiéis a Deus, esses tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Desde lá do princípio. Por isso que ele fala, a igreja dos primogênitos. Por que igreja? Porque a igreja é onde as pessoas se juntam, elas saem deste mundo. Quer ver um exemplo? Noé fazia parte da igreja. Isso, Noé fazia parte da igreja. Por quê? Noé, ele decidiu não viver no mundo daquela época, um mundo corrompido. O mundo que de tão depravado foi destruído pelas águas do dilúvio. Noé escolheu não se contaminar, não se misturar com aquele mundo. Ou seja, Noé vivia separado daquela depravação. E por Noé viver separado, ele saiu do mundo, aí ele fazia parte da igreja de Jesus Cristo. Simbolicamente falando, ele fazia parte da igreja fiel a Deus. Ele e os seus filhos, as suas noras, sua esposa, eles faziam parte da Assembleia Universal naquele momento, da igreja. E eles foram salvos das águas do juízo de Deus.
E é isso que o escritor aos Hebreus está falando, quando ele fala da Assembleia Universal, da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, isso inclui eu e você, e a Deus, o juiz de todos. Porque quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio, Deus executou o juízo sobre a humanidade. Quando a igreja for tirada para se encontrar com Jesus nas nuvens e viver eternamente com Ele nos céus, Deus se revelará novamente como juiz de todos. Ele virá como juiz. Ele virá julgar aqueles que não creram em Jesus, que lhe rejeitaram, que vivem uma vida de pecado e depravação. E o juízo se estabelecerá sobre a terra. E ele fala, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqueles que, o apóstolo Paulo diz que, no momento do arrebatamento ali, antes da igreja ser arrebatada, primeiramente, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados, teremos nossos corpos glorificados, ou seja, nós seremos aperfeiçoados para entrarmos com Jesus na glória. E o escritor aos Hebreus é maravilhoso ao deixar isso relatado. Ele nos deixa relatada a importância da igreja fiel de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.